A base de toda conquista é o professor, a fonte de sabedoria, um bom professor. Em cada descoberta, cada invenção, todo bom começo tem um bom professor. No trilho de uma ferrovia, um bom professor. No bisturi da cirurgia, um bom professor. No tijolo da olaria, no arranque do motor, tudo que se cria tem um bom professor. Um sonho que se realiza, um bom professor. Cada nova ideia tem um professor. No que se aprende, o que se ensina, uma lição de vida, uma lição de amor. Na nota de uma partitura, do projeto de arquitetura, em toda teoria, tudo que se inicia, todo bom começo tem um bom professor. Tem um bom professor. Boa tarde, participantes do primeiro Encontro Nacional de Professores Online, de professores que ensinam matemática. Sejam todos bem-vindos a mais uma palestra do Enopem. Eu sou a professora Ana Cláudia e eu vou mediar a palestra aqui com vocês, da professora Maria das Graças, intitulada Contextualização dos conceitos matemáticos na prática do professor que ensina matemática. Vai ser ministrada pela professora doutora Maria das Graças Viana de Souza, da Unir de Porto Velho. Vou falar um pouquinho aqui sobre a professora e já ela entra conosco, tá bom? Enquanto isso, pessoal, vamos chegando aí, tá? A professora Maria das Graças possui graduação em matemática pela Universidade Federal do Acre, mestrado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Santa Catarina e doutorado em Educação Matemática, área de ensino e aprendizagem da matemática e seus fundamentos filosóficos e científicos. Atualmente, ela é professora associada da Universidade Federal de Rondônia, tem experiência na área de matemática, com ênfase em matemática, educação matemática, atuando em metodologia do ensino da matemática, estágio supervisionado, álgebra e formação de professores em matemática. Muita bagagem para ensinar a gente, né, pessoal? Assim que a professora começar, depois que ela fizer a sua apresentação, vocês vão mandando no chat, né, as perguntas que vocês têm e no final eu vou separando aqui e nós vamos responder, tá? A gente vai fazer um bate-papo no final, onde a professora vai tirar a dúvida de vocês. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos e vamos receber a professora doutora Maria das Graças. Por favor, professora, a palavra é com a senhora agora. Boa tarde, muito obrigada pelo apoio. Boa tarde, professora. E hoje vamos conversar com quem gosta de ensinar. Então, o meu tema é contextualização. Só que quando eu fui ministrar álgebra, aí que na primeira aula, só para dar uma introdução das classes residuais, uma aluna depois falou para mim assim, professora, mas eu vou usar isso onde? Em que mundo isso existe? Aí, fosse outras épocas, eu dizia, puxa vida, vai me atrapalhar. Mas, graças a Deus, depois de muito tempo na labuta, hoje eu digo, que maravilha essa pergunta, né? Então, eu tive que fazer uma contextualização na sala para ela e para os outros também, que não tiveram coragem de perguntar, né? Eu acho, às vezes. Então, vamos começar. Já? Então, correlacionando o conjunto das classes residuais
e no contexto da criptografia no ensino fundamental e médio. Porque como eu também ministro metodologia, eu vou aproveitar essa pergunta dessa aluno, que é uma mesma turma que eu ministro metodologia do ensino da matemática, é a mesma turma, então essa aluna também é aluna dessa outra disciplina, e o estágio também. Então, eu vou aproveitar para iniciar essa correlação nessa aula e depois continuar e aprofundando na aula de metodologia. Então, vamos lá. Esse é o sumário. Então, primeiro vou falar sobre o conjunto das classes residuais e suas operações. Faço uma questão motivadora. Aí vou falar sobre os restos de uma divisão euclidiana quando dividimos um número inteiro por 4. Aí depois apresento o algoritmo da divisão euclidiana ou o algoritmo de Euclides no conjunto dos inteiros. Depois o questionamento da aluna. Então, para responder o questionamento da aluna agora, vou falar sobre a comunicação na Segunda Guerra Mundial e a criptografia, falar sobre a máquina Enigma, máquina alemã, falar sobre Alan Turing, que era foi o cientista que conseguiu quebrar o código dessa máquina. E vou relacionar função, divisão, aritmética modular e a criptografia, mas no ensino fundamental e médio, através de um exemplo. Depois as considerações finais em referências. Para introduzir o conjunto das classes residuais, iniciamos a aula de álgebra com o seguinte questionamento. Alguém conhece um conjunto numérico onde 2 vezes 2 é 0 e 1 mais 3 é 0? É isso, professora? É piada? 2 vezes 2 igual a 0 e 1 mais 3 igual a 0, tanto que eu estudei a tabuada. Então, argumentei. O que acontece quando dividimos 25 por 4 numa divisão euclidiana? Vamos pesquisar os restos de uma divisão euclidiana quando dividimos um inteiro por 4. O que acontece? 25 dividido por 4, você coloca 6 vezes 4, 24, menos 24, e você tem resto 1. Isso, você tira a prova real, né? Então, você diz que 25 é igual a 6 vezes 4 mais 1. Mas por que isso é um menos? Por quê? Por que o menos? Então, 25, 6 vezes 4, 24, mais 1. Aí, esse 24, eu passo para perto do 25, atravessando esse sinal de igualdade, e nessa hora ele muda de sinal e recebe esse sinal menos, que é este sinal que aparece aí na divisão lá. Então, por que aparece aquele menos lá? É por causa disso. O 24, ele muda de membro, ele estava nesse segundo membro e ele passou para o primeiro, ó, ficou do mesmo lado do 25, deu 1, que dá resto 1, certo? Agora, se dividirmos o 26 por 4, você tem 6 também, menos 24, resto 2.
Então, você tem que 26 é igual a 6 vezes 4 mais 2. Isso é porque o 6 vezes 4 é o 24, mais 2. Aí você passa para o outro lado, o 24, que como deste lado ele está positivo, então ele passa para o outro lado negativo. Então, você ficou com 26 menos 24. Esse menos existe aqui por causa deste movimento que o 24 tem que fazer. E se dividirmos 27 por 4? 27 por 4, você tem 6, que dá 4, 6 vezes 4, 24, o resto 3. Então, 27 é 6 vezes 4 mais 3. O 28 também. 7 vezes 4 menos 28. 28 menos 28, 0. Resto, 0. 28 é 7 vezes 4 mais 0. Podemos observar que os restos que nós encontramos foram 0, 1, 2 e 3. O maior resto foi 3. E isso vai ser cíclico, vai ficar só se repetindo. Porque, veja se a gente dividir 29 por 4. Você vai ficar com 7 vezes 4 e o resto 1. 30. 30 vai te dar 7 vezes 4 e o resto 2. O 31, 7 vezes 4, o resto 3. O 32, 8 vezes 4 e resto 0. Então, novamente, os mesmos valores, 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Isso é porque essa divisão é que é chamada divisão euclidiana, que obedece o algoritmo de Euclides dentro dos inteiros. Então, podemos enunciar o algoritmo de Euclides, que diz, dados dois inteiros, A e B, com B estritamente positivo. O B é o divisor, ele não vai ser negativo, nem vai ser 0. Ele vai ser sempre positivo. Inteiro, que nós estamos trabalhando dentro dos inteiros. Então, A e B são inteiros. Existe Q e R, também inteiros, de maneira que o A, quando dividido por B, dê um quociente Q e mais um resto R. Só que a gente observou que esse resto tem que ser menor do que o divisor, que aqui é o B. Então, resto menor que B. E também que, no máximo, o resto, no mínimo, o resto pode ser igual a 0, o resto. Sempre positivo ou igual a 0 e menor que o divisor. Esse é o enunciado do algoritmo de Euclides. A dividido por B dá Q vezes B menos o resto, BQ. Ou menos B vezes Q, que vai dar o resto R. O resto R. Entendeu? Então, vamos. Exemplo de uma divisão não euclidiana, tá? Dentro dos inteiros. Por exemplo, se a gente disser 28 dividido por 4, que vai dar 5, você vai ficar com 5 vezes 4, que vai dar 20, e o resto 8. Esse resto é 8, mas esse resto tem dentro dele 2 grupos ainda de 4. Por isso que a divisão de Euclides diz que esse quociente aí é 7 vezes 4, 28. Então, se esse resto não obedecer o algoritmo de Euclides, não é uma divisão euclidiana. Olha só.
Essa é a divisão do menino egoísta, que você dá as 28 balas para ele, manda ele dividir com os coleguinhas. O que ele faz? Faz só 5 grupos de 4 e pega 8 para ele. Isso é uma divisão, não é euclidiano, certo? Então, está errada esta divisão, porque nós obedecemos o algoritmo de Euclides na divisão. Então, vamos lá. Ó, o resto tem que ser menor do que o B, que é o divisor. Portanto, o resto tem que ser menor que 4. Então, quando você vê um resto igual a 8, então, não está correta. Não obedeceu à exigência de Euclides. Outro exemplo, 29 dividido por 4. O egoísta pode botar o que ele quiser. Vamos botar 5. 5 vezes 4, e vai sobrar 9 para ele. Ele pega os 4 coleguinhas e dá 5 para cada um. Aí para 9, para ele, ó, 9. Isso aí, isso não está correto, segundo o algoritmo de Euclides. O resto tinha que ser menor que 4, e o resto deu 9. Podemos afirmar que todo inteiro múltiplo de 4, se a gente dividir por 4, o resto é 0, é o caso do 28. Né? Dividiu por 4, o resto foi 0. Chamaremos o conjunto de todos os múltiplos de 4, que dá resto 0, chamaremos de 0 barra. 0 barra, então, é o conjunto dos múltiplos de 4. Então, é o quê? É o 4Q mais o resto, mas não tem resto, o resto é 0. Então, esse Q é qualquer inteiro, que você substitua aí, vamos fazer Q igual a 1, então você fica com 4 vezes 1 mais 0, que vai dar 4. Põe o Q igual a 2, 2 vezes 4, 8, mais 0, então, entendeu? Todos são os múltiplos de 4 que são representados pelo 0 barra. A gente lê 0 barra, com essa barrinha, né, em cima. Podemos afirmar que todo inteiro múltiplo de 4 mais 1 deixa resto 1, que é o caso do 25, dividido por 4, vai deixar resto 1. Então, chamaremos o conjunto dos múltiplos de 4 mais 1 de 1 barra. Aí, generalizando, você tem que 1 barra é o conjunto 4Q mais 1, ou seja, múltiplo de 4 mais 1. Todo múltiplo de 4 mais 1 pertence ao 1 barra. Podemos afirmar que todo inteiro múltiplo de 4 mais 2 deixa resto 2 na divisão euclidiana por 4 dentro dos inteiros. Chamaremos o conjunto dos múltiplos de 4 mais 2 de 2 barra. E aí nós temos múltiplo de 4 mais 2, 4Q mais 2. Podemos afirmar que todo inteiro múltiplo de 4 mais 3 deixa resto 3, numa divisão euclidiana, por 4 em Z, nos inteiros. E a gente vai chamar 3 barra esse conjunto, o conjunto dos múltiplos de 4 mais 3. Se você colocar no lugar do Q o 1, você vai ter o 7, né? Assim sucessivamente. Dessa forma, construímos este conjunto, com esse 4 aí embaixo, perto do índice dos inteiros, esse 4 aqui, esse símbolo Z, com esse 4 a gente lê Z módulo 4, ou inteiro módulo 4. Será que agora já podemos responder a pergunta do início da aula? Alguém conhece um conjunto numérico onde 2 vezes 2 é 0 e 1 mais 3 é 0?
vamos construir a seguir a tabuada da adição e da multiplicação em Z módulo 4. Lembrando que, se você tem um número inteiro A, se você vê o símbolo A barra em Z módulo 4, significa divida o A por 4 e pegue o resto. É isso que você lê aqui, A barra, diferente desse símbolo aqui, A pertencente a Z. Esse é o número inteiro. Agora, esse aqui não, é aquele número inteiro, este número inteiro A, dividido por 4, e você fica apenas com o resto. A tabuada da adição. Aqui foi feita uma tabela, você tem 0 barra, 1 barra, 2 barra, 3 barra, porque esses são os elementos do Z módulo 4 agora. O maior é o 3 barra. E aqui também, ó, 0 barra, 1 barra, 2 barra, 3 barra, e aqui a operação adição. Se você somar 0 mais 0, é 0. Essa soma você faz como? Igual a soma dentro dos inteiros, que a gente conhece. Só que, se você passar de 3 inteiros, você tem que dividir por 4 e pegar o resto. Então, aqui, por isso, é que 0 mais 0 continua 0, 0 mais 1 continua 1, 0 mais 2 continua 2, 0 mais 3 continua 3, 1 mais 0 continua 1, 1 mais 1, 2, 1 mais 2, 3, 1 mais 3, 4. Aqui tem um problema. Por quê? Porque eu estou trabalhando em Z módulo 4 e lá, no máximo, 3. E você achou um 4 aí. O que a gente faz? 4 barra. Lembra? Significa divida por 4 e pegue o resto. Eu tenho 4 e vou dividir por 4. O resto é 0. Ele é múltiplo de 4. 4 é múltiplo de 4. Dividiu por 4, o resto é 0. Então, isso não é 4, isso é 0 barra. Então, é aquela história que a gente falou no início. 1 mais 3 é igual a 0. Certo? Então, vamos lá. 2 mais 0 é 2. 2 mais 1 é 3. 2 mais 2, de novo, 4. Não pode. Então, vai ter que dividir e pegar o resto, que é 0. Então, 2 mais 2 é 0 nesse conjunto, né? Então, vamos lá. 2 mais 3. 2 mais 3 é 5. 5 não pode. Z módulo 4 só vai até 3. Então, o que a gente faz? O que está escrito aqui. Essa barra é uma ordem. Que ordem? Divida o 5 por 4 e pegue o resto. Então, vamos dividir 5 por 4, dividir o resto é 1. Então, 2 mais 3 é 1. Essas coisas não acontecem na matemática que a gente vai fazer compras. Não acontece. Só nesse conjunto. Ele é um conjunto especial. Z módulo 4. Z módulo 5 você divide por 5. Z módulo 6 você divide por 6. Aqui, como é uma introdução, eu peguei só o Z módulo 4. Então, vamos lá. 3 mais 0 é 3. 3 mais 1, 4. Negativo. O que é esse 4? É a ordem que este barra dá para você. Pegue este 4 e divida por 4 e fique com o resto. O resto é 0. 0 barra. E agora você faz 3 mais 2 igual a 5. Negativo. Divida por 4, 5 por dividido por 4, o resto é 1. Então, 1 barra. 3 mais 3 é igual a 6, também não pode, dividir por 4, o resto é 2. Então, esse é o 2 barra. Então, essa é a adição no Z módulo 4.
A adição só vai dar esses números aí. 1, 2 e 3. Qualquer um que se apresente inteiro maior do que 3, você vai ter que dividir por 4 e ficar com o resto. Tá certo? Então, esse é o conjunto Z módulo 4 que, quando você soma 1 mais 3, é 0. Aquela pergunta na introdução da aula. A multiplicação também tem uma tabela. Aí você faz 0 vezes 0 é 0, 0 vezes 1 é 0, 0 vezes 2 é 0, 0 vezes 3 é 0, 1 vezes 0 é 0, 1 vezes 1 é 1, porque você multiplica normalmente como dentro dos inteiros. Só fica esperto para quando o resultado der de 4 para cima, inteiro. Então, vamos lá. 1 vezes 2 é 2, 1 vezes 3 é 3, 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 1 é 2, 2 vezes 2, 4. Que é aquela pergunta no início da aula. 2 vezes 2, 4, não pode. Então, você divide este 4 por 4 e pega o resto. É múltiplo de 4, então o resto é 0. Isso é 0 barra. E aqui, 2 vezes 3, 6, do mesmo jeito. Vamos dividir o 6 por 4, o resto, 2. 2 barra. A mesma coisa aqui. 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 1 é 3, 3 vezes 2 é 6, não. Maior que 3, não pode. Maior que 3 é divida por 4 e fica com o resto. Então, resto 2. E aqui, 3 vezes 3, 9, agora resto 1. Resto 1. 3 vezes 3 é 1 aqui nesse conjunto, entendeu? Esse conjunto, ele é muito diferente do comum. E a gente tem que saber por que eu estou apresentando esse conjunto para os meninos, porque depois nós vamos entrar em teoria dos grupos e nós precisamos de exemplos de conjuntos que não funcionem, somente aqueles que não funcionem como o conjunto dos reais. Nós agora vamos conhecer outras estruturas, outros conjuntos que funcionam de outro jeito, de outra forma, como, por exemplo, esse Z módulo. A tabuada agora ficou assim, da multiplicação. Certo? E nesse momento, uma aluna, rindo muito, perguntou: mas, professor, o que é que eu vou fazer com isso? Isso serve para quê? Ela está correta, foi excelente a pergunta dela. Aí, então, eu falei, você já ouviu falar em criptografia? E de Alan Turing? Você já ouviu falar? Então, eu comecei a falar para eles, sobre a comunicação na Segunda Guerra e a criptografia. Aqui nessas imagens são os alemães se comunicando. Eles se comunicavam em código. E essa máquina que você está vendo aí é uma máquina de criptografia. Eles digitam uma letra, mas aqui vai, na mensagem, é outra, que a própria máquina muda. E eles tinham, todo dia, um código diferente, uma mudança diferente. E eles tinham... Olha como ela era a máquina. Olha a máquina, como é que ela era. Então, esses rotores aqui, eles é que faziam as mudanças das letras. Olha quantas possibilidades eles geravam. Esses 3 rotores aí geravam. Então, era humanamente impossível a pessoa descobrir
a traduzir aquela mensagem. E aí, a luta dos aliados era por quebrar esse código. Quebrar esse código. E tinha que ser com a máquina, porque Alan Turing dizia, tem que ser uma máquina para vencer esta máquina. Aí, Alan Turing, esse pesquisador matemático, pai da computação, trabalhava no grupo, porque foi assim, a Inglaterra formou um grupo de pesquisadores para estudar esse código, para quebrar esse código. Porque é o seguinte, todo dia, à meia-noite, mudava o código. E você batalhava tanto que dava meia-noite, você não tinha conseguido aquele número lá para quebrar esse código. E ninguém conseguia traduzir, ninguém conseguia quebrar. Mas Alan Turing conseguiu, ele e os colegas dele. Aqui era lá no quarto que eles ficavam, lá na Inglaterra, na escola. E ele construiu uma máquina para quebrar aquela maquininha. Olha o tamanho. Tamanho de um quarto. Né? Olha quantos rotores ele tinha. Quantos rotores ele tinha. Mas conseguiu essa máquina, o nome dela era The Bomb. Aí... Então, a criptografia, ela vai aparecer agora, que é justamente, que foi justamente o trabalho desses codificadores. E tinha aquele que codificava e tinha aquele que quebrava o código. Tá. Para a gente falar sobre isso, nós vamos destacar os conteúdos de função, divisão e aritmética modular, dentro da criptografia, dentro do ensino fundamental e médio. É um assunto profundo, mas que a gente pode, desde o ensino fundamental, começar. Então, segundo a Ana Paula, e a Fernanda Ricardo, rapaz, nasceu do trabalho deles. É a definição. Ele dá a definição. As duas, são duas moças, elas dão a definição de criptografia, diz que é a ciência de escrever em cifras ou códigos, tornando a mensagem incompreensível, permitindo apenas ao destinatário desejado decifrar ou decodificar a mensagem com clareza, utilizando para isso uma chave, tá? E com clareza e segurança, né? Coloca essa palavrinha aí. Então, tá. O nosso objetivo, neste momento da aula, é utilizar a criptografia por meio do método da substituição, onde trocaremos uma letra por outra que esteja 23 posições à frente, usando a função f de x, que é igual a x mais 23, módulo 26. Por que módulo 26? A quantidade de letras do alfabeto. Nós vamos trabalhar com o nosso alfabeto. Esta contextualização tem o intuito de ser motivação para os alunos do ensino fundamental e médio por meio da criptografia, tendo também o suporte dos conteúdos de funções e aritmética modular. Esta atividade será explorada também nas disciplinas de metodologia do ensino, da matemática e estágio supervisionado. Um exemplo simples.
Suponhamos que na guerra os soldados recebam a seguinte mensagem: emboscada, recuar. Esta mensagem deverá ser codificada de forma a garantir que o inimigo não seja capaz de decifrá-la caso seja interpretada. Podemos usar o método da substituição e a função f de x, que é igual a x mais 23 módulo 26. É uma função que vai de z módulo 26 a z módulo 26. E esse z módulo 26 é 0 barra, 1 barra, 2 barra, até 25 barra, que são os restos quando você divide por 26. São os possíveis restos. Para codificar a referida mensagem emboscada, recuar, destacamos o processo de codificação. Primeiro passo: atribuir um número inteiro para cada letra do alfabeto, assim como no quadro 1. A igual a 0, B representado por 1, C por 2, P representado por 15, Q por 16. Essa tabela, esse quadro 1, a gente vai usar sempre. No segundo passo, você vai atribuir um daqueles números lá, cada um daqueles números, a cada letra da mensagem. É emboscada, recuar. Então, o E é 4, o M é 12, o B é 1, o O é 14, o S é 18, o C, e assim sucessivamente, o R 17. Tudo lá daquele quadro 1. Terceiro passo: aplicar a função em cada número da sequência do quadro 2. Então, é F de 4. F de 4 é a posição que vai estar a letra quando, naquele quadro 1, ela é representada pelo 4. Ele disse que ia à frente 26 letras. Então, fica 23 mais 24, módulo 26. 23 mais 24, como a gente faz? Soma normalmente, 27. O problema é aqui, 27 módulo 26, negativo. 27, o 4 é o E, né? É verdade. E 27 você vai dividir por 26 e vai pegar o resto, que é 1. Então, 4 mais 23 é 1. Então, 4, que era a letra E, passou a ser a letra B. Certo? Agora, ou seja, 27 dividido por 26 vai dar 1, resto 1. Entendeu? Porque mesmo que você também fosse atrás de 27 nas letras, você não ia achar. Então, a gente faz assim. Terceiro passo. A gente vai fazer agora a imagem do 12. Vamos ver 12, que era a letra M, 12, que era a letra M, onde ela estará quando eu aplicar a função que vai mascarar a mensagem que eu quero enviar. Então, F de 12 é 12 mais 23. 35. Não, 35. Módulo 26, vamos dividir. Dividiu e deu o resto 9. 9 é... Eu vou pregar a tabela, aquela primeira tabela, viu? Nove é J. Então, a letra era M, e
letra M, que é representado por 12, passou a ser a letra J, porque está representado por 9, que é o resto. Ó. Aí eu vou querer também saber quem será a letra B quando eu criptografar. A imagem de 1 vai ser 1 mais 23. Deu 24, módulo 26. Tudo bem, 24 pode, é menor do que 26. E assim sucessivamente, você vai fazer para o 14, vai fazer para o 18, para o 2, que são os números que você colocou daquele quadro 1 aí na mensagem. E todos você vai dividir por 26, certo? Então, a sequência que você obteve, quando você aplicou a função, a nova sequência é essa daqui. E aí eu vou para o quadro 1 novamente, para o quadro 1, e vou ver o que é 1. 1 é B. 9. 9 é Y. 9 é J. 24 é Y. 11 é L. 15 é P. E agora a sua mensagem que era emboscada, recuar, agora é isso aqui. Essa é a mensagem que será recebida pelo destinatário. A mensagem emboscada, recuar, vai chegar lá dessa forma. Agora, o receptor da mensagem, ele tem que decodificar para poder ler, porque aquilo para ele também não tem sentido. Como que ele vai fazer? Ele pega essa mensagem Sim. Ele pega aquela mensagem que ele recebeu e vai procurar lá naquele quadro 1 o número para essas letras que ele recebeu. E lá tem B1, J9, Y24, L11, P15, Z25 e assim sucessivamente. Esses números, eles estão no quadro 1. Aí você vem, segundo passo, ele tem que voltar. Para ele voltar, a gente fala se você pode falar para uma criança, se você tem 8 bolinhas, sei lá, de gude, e colocar mais 2, fica 10. O que eu faço para voltar para o 8? Ela diz, tira o 2 que a senhora botou, certo? Então, isso aí é a função inversa que ela está fazendo. É a volta. Então, você pode falar brincadeirinha para criança, pode fazer uma brincadeira, pode também fazer para o ensino fundamental, para aquele que já trabalha com função, que já trabalha no ensino médio, que trabalha com inversa, entendeu? Porque a gente vai calcular a função inversa. Essa f de x é a que a gente usou até agora para codificar a mensagem. Agora, esse 23, ele vai passar para perto do f de x. Então, ele vai atravessar, ele vai pular este igual, ele vai passar para o outro membro, ele está no segundo membro, ele vai passar para o outro membro, para o primeiro. Quando acontece isso, troca o sinal. Isso também tem uma justificativa, é só que não dá tempo de dizer tudo aqui. Tem uma justificativa, não é uma decoreba, mas tudo bem,
troca o sinal. Então, 23, que era positivo, quando veio para cá, para perto do f de x, ele veio negativo. Então, x, que é o que você está querendo agora, que é voltar, vai ser o que você achou, menos 23. Então, a gente diz que a função inversa, ó, a função inversa da f, ou seja, voltar para o x, é igual a f de x menos 23 módulo 26. Terceiro passo, aplicar a função inversa é f a menos 1 de x em cada um dos números. Nós vamos voltar. A imagem, o 1 foi a imagem, ele veio da onde, né? F de x, que é 1, menos 23, menos 23, dá menos 22, módulo 26. Esse menos 22 vai ter que resto. Resto só positivo ou igual a zero ou menor que 26. Por que que esse 22 não é resto? Porque ele é negativo. O resto não pode ser negativo. Então, vamos dividir. Aí vai dar menos 1 vezes 26, menos 26. Mas ele vai com sinal de mais. E vai ficar para somar. 26 com menos 22, você vai subtrair agora e vai dar 4. Positivo. Você tem uma dívida de R$22. E tem 26, você paga e ainda fica com o dinheiro. Quando você fica com o dinheiro, isso é positivo. Então, menos 1. Tá? Isso é porque menos 22 é igual a 26 vezes menos 1 mais 4. Menos 22 é igual a menos 26. Menos 1 vezes 26, menos 26. Mais 4. Esse menos 26, ele vai passar para o outro membro, para o lado do 22. Ele está negativo, vai passar positivo. Positivo. Vamos ver? Isso. Então, você tem menos 22 mais 26, que é isso aqui, olha. Menos 22 mais 26. É por causa disso. Então, tá. Então, ele é o 4. Agora, o F de 9. F de 9. É 9 menos 23, aí dá menos 14. Negativo não pode ser resto negativo. Então, vamos dividir. Vamos dividir. Menos 24 mais 26. Dá menos 1 também. Porque fica menos 26, passa para lá, positivo. Então, 26 positivo, 14 negativo, dá 12 positivo. Agora, sim, esse pode ser resto. Menos 14 é igual a 26 vezes menos 1 mais 12. Menos 14 é igual a menos 26 mais 12. Menos 14 é igual a mais 26. Passou para o outro lado, mais 12. Entenderam? Então, por isso, essa justificativa aqui desses sinais. Então, terceiro passo também, vamos calcular, e daí vai calculando todos, e formando uma nova sequência numérica. Sequência numérica. Aí, então a sequência numérica nova que deu foi essa. Aí você vai lá naquele quadro 1 e vê que é 4. O 4 é o quê? É o emboscada, certo? Então, e cada um desses aqui, você vai lá e vê qual é a letra. E assim, a sua mensagem foi codificada. Ela chegou lá codificada e você descodificou. Entendeu? Ó. Emboscada, recuar. Agora é o seguinte.
tem um aluno, ex-aluno, muito especial, e ele fez esse quadrinho aqui. O Bruno, ele fez esse quadrinho aqui para mostrar o movimento. Pegou só essas letrinhas iniciais de emboscada, ó. E aí, o que ele fez? Olhou no quadro 1 e viu os números de cada letra, ó. Aí, cada letra dessa, ele aplicou aqui nessa função e achou nova sequência de números. Aí, ele volta para o quadro 1 e vê quem são as novas letras. Então, em vez da mensagem chegar lá escrita Embol, vai chegar assim, BJYL. E agora, ele quer voltar. Então, ele primeiro vai no quadro e vê, no quadro 1, e vê quais são os valores, os números para essas letras. Aí ele vai dar B é 1, J é 9, tá? Aí, o que ele faz? Aplica aqui na função inversa, que ele faz ele voltar. Aí, ele voltou para aquela primeira, 4, 12, 1, onde o 4 é E, o 12 é o M, e você está vendo que é Embol. Então, esse é o movimento da criptografia, é o movimento. Você vê que a gente pode fazer muitos exercícios, fazer gincana, entendeu? Para ver qual é a melhor, porque assim é o seguinte, o que vai acontecer é que, do jeito que tinha pessoas elaborando códigos, tinha também pessoas para quebrar esses códigos. Então, a pessoa, para quebrar esse código, também tem que ter uma mente esperta para quebrar. Aí, às vezes, esses são exemplos fáceis que você pode dar exemplo até o nível médio, dependendo da função que você criar. Por exemplo, se você for pegar uma função 3x mais 5, em vez de x mais 23, olha aí, já vai ter uma teoria por trás que a gente vai ter que fazer um aprofundamento. Se você pegar uma equação uma função quadrática também, você tem que prestar atenção que essa função quadrática, ela não é bijetora, então, ela tem, às vezes, dois elementos, duas imagens para um só número. Então, quando você for voltando, você vai pedir qual será a letra mesmo, não é verdade? Porque tem dois valores. Então, você tem que fazer restrições, vai pegar só a parte da função que é bijetora, direitinho, fazer restrições na função. E também procurar quanto mais você conseguir funções onde o cálculo da inversa é mais trabalhoso, é melhor para garantir a segurança, que não vai ter ninguém quebrando o seu código. Entendeu? Só que nós sabemos hoje em dia que o que é melhor, mais seguro, é a RSA, que lida com produto de números primos, entendeu? Só que, nesse caso, esse trabalho, chegando a esse nível, vai ser para um TCC, vai ser para uma apresentação de Semana da Matemática, entendeu? E os alunos, eles vão ficar muito interessados, entendeu? Gente, porque eu quis mostrar só de função, mas você pode trabalhar com matrizes e no cálculo da inversa da matriz, que todo mundo aprende e esquece, todo mundo não. Os alunos, a maioria, aprendem e esquecem da forma de calcular a inversa da matriz. E aí, numa situação dessa, eles ficam mais animados. Às vezes é um recado para a namorada, às vezes é uma brincadeira. Tá? E, então, foi essa
a contextualização que a gente achou melhor, por exemplo, devemos dessa forma, vemos que a contextualização tem como parte principal a construção de uma narrativa que possa se aproximar da realidade ou do contexto em que o aluno está inserido, porque o aluno sabe que tudo agora é criptografado, a sua conta no banco, o seu CPF, a sua conta no Facebook, no WhatsApp, tudo é criptografado. Então, tem um campo imenso de pesquisa para o aluno. E o aluno, assim, empolgado, ele aprende a parte da matemática que vai servir para ele descobrir esses outros assuntos. Aqui são as referências, ó. As referências, essa daqui, ó. Introdução à criptografia, usando a aritmética modular, que é uma dissertação de mestrado da Unesp. Aqui tem filme, eu esqueci de falar, tem um filme sobre Alan Turing, que é o nome Enigma, o jogo da imitação. Vocês podem ver esse filme. É maravilhoso, que vai contar toda a história de Alan Turing, e porque aquele grupo que ficou criptografando a mensagem lá do alemão, dos alemães, ninguém podia saber o que eles estavam trabalhando, e nem ninguém ficou sabendo. E quando acabou a guerra, eles desapareceram, não foram para cada um para canto diferente, entendeu? Que ninguém podia saber. Só não sei quantos anos depois, até tem na pesquisa, olha, aqui tem A Vida e o Legado de Alan Turing, um pesquisador matemático, pesquisador do INPA, ele conta toda a vida dele, entendeu? Estuda todos os projetos que ele fez, muitos projetos, continuou trabalhando, mesmo depois da guerra, entendeu? Ele fez doutorado, fez tudo. Então, é o jogo da imitação. Enigma, o jogo da imitação, é o filme que mostra a vida. E depois você pode ver A Vida e o Legado de Alan Turing, também do professor do INPA, entendeu? Que vai contar tudo isso para vocês. É um assunto empolgante. Bem, no momento, quero dizer que era isso que eu tinha para contar para vocês. Agora, vamos ver o que vocês querem me contar. Professora, que palestra maravilhosa. Amei o conteúdo e aqui nós estamos com participantes de Alagoas, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Bahia, Rondônia, Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso do Sul, já falei, Paraná e Espírito Santo. Professora, a sala está cheia e só elogios, tá bom? Eu tenho aqui uma observação de Débora Cristine Franznelli. Ela diz o seguinte: que palestra fantástica, sempre os probleminhas que estão nos livros didáticos. Ela já encontrou esse tipo de situação em livro didático, professora. Uhum. E ela complementa também que fala, é um probleminha sobre o goleiro, que os alunos começam a fazer esses questionamentos e percebemos que o problema não é a aplicação. Deixa eu explorar a senhora um pouco, então. Professora, eu trabalho práticas de ensino da matemática e a gente trabalha a criptografia com professores, né, com futuros professores. Eu trabalho elas nas práticas. E como a senhora disse, é muito interessante. Imagina, no ensino superior, eles adoram. Eles falam, nossa, que legal.
a gente trabalha com função inversa também e com matriz inversa, né? Aí a gente explica toda essa situação. Amei a ideia do filme, eu não conheci esse filme, já escrevi aqui o nome. Eu adoro, não vai assistir uma vez só. Vai assistir uma vez. Mas aí, professora, eu estava me perguntando aqui, será que a gente consegue trabalhar a criptografia com expressão numérica lá no fundamental? Toda vez que você manda substituir o X aí, é o valor numérico, né? Mas qual é o mesmo sentido que você está falando? Como? Por exemplo, a gente vai trabalhar a expressão numérica, a gente pode trabalhar a inversa também, né? Pode, porque é o valor. E depois também tem outras formas de resolver sem usar a função inversa. É só você dizer, se eu tenho uma imagem que vale 10, quanto que vai valer o X? Na mesma funçãozinha que você recebeu para criptografar, você substitui o valor que você achou a imagem e procura o X. Se ele tiver o valor da letra, ele acha. Entendeu? Sim, dá para gente adaptar isso também para o ensino fundamental, né? De acordo com o que você quer desenvolver naquele aluno, se ele tiver com problema naquela fase, você tira metade da questão e bota naquela fase que ele está ruim para ele terminar. Quer dizer, você dá o problema feito pela metade, deixa ele para continuar, que é aquilo que ele está fraco. Entendeu? Porque o problema é para a gente deixar que ele se liberte do bloqueio, não é? Então, não vamos nunca dificultar antes que ele entenda o processo, né? Então, eu acho que nós vamos nos dar muito bem. Professora, pessoal, alguma pergunta mais? Olha, só elogios, tá? Só elogios à palestra da senhora. Tá aqui o Carlos, que deu o Carlos? Eu vi ele aqui. Tanta gente na sala. Carlos Lula Cabral. Muito interessante, didático. Parabéns, professora. Hélio Cinquini também. Parabéns, professora. Muitos parabéns. Eulene Soares. Ótima palestra, professora. Todos gostaram muito, professora Maria. Ai, que bom. Eu também adorei, porque a gente precisa mostrar as aplicações, né? De alguns conceitos. E a senhora foi tão didática ao mostrar, primeiramente, o conjunto especial, né? Ao nos fazer relembrar esses conceitos, né? E depois a teoria, né? Do algoritmo de Euclides, né? E isso é muito interessante que a gente relembre, a gente veja que tem como a gente, na nossa prática, fazer esse elo entre a aplicação e a teoria, né? Isso é importante demais, entendeu? Porque é por isso que a matemática fica amarrando as pessoas, porque a gente não sabe. Porque é muito difícil também. Se fosse fácil, todo mundo já tinha feito, né, querida? Por que até hoje o nosso problema é esse? Porque não é fácil, não é verdade? Verdade. Mas nós estamos lutando e vamos conseguir. E quando a gente consegue enxergar a aplicação, esse conceito ele se torna mais fácil e a gente consegue ter o insight, né, professora? A gente consegue ter o insight mais facilmente. É verdade, querida. Olha, vou te contar. Mas quando você vê esse filme, você dá um alô para mim. Professora, vamos assistir o filme, pessoal. Eu já fiquei curiosa. Já vou querer assistir 3 vezes. Já assisti 3 vezes. Eu vou te dizer, é porque deu um estrondo aqui, caiu um raio aqui perto, queimou as televisões tem uns 3 dias. Senão, hoje mesmo eu já ia ver de novo. É lindo o filme, nem te conto, tu vai adorar. A Maria, minha filha, que diz, mamãe, não conta o filme para os outros.
Eu não vou contar para você. Professora Gilviana, aluna nossa da Unemate aqui, parabéns, professora, gostou. Gustavo Melo, realmente merece os grandes parabéns e palmas pela explanação. Muito querida a palestra. Professora, nós tivemos aqui, na sua palestra, 170 engajamentos, 108 comentários, tá bom? Muito obrigada, querido. Que foi? Saiu. Caiu. Caiu. Voltou. Voltou? Aqui é desse jeito. Cai uma, a gente começa com outra. É verdade. Pode deixar de finalizar. Então, acho que a Ana Cláudia, eu acho que eu vou voltar ela aqui, que ela já voltou, né? Gente, aqui tá caindo na internet porque tá um tempinho de chuva. Aqui também. Professora, qual seria a mensagem final da senhora, então, nessa palestra? A gente quer agradecer todos os participantes de todos os estados do Brasil que estão participando, pessoal de Lucas do Rio Verde e Barra do Bugres, né? Nossos alunos, nossos colegas professores, nossos colegas professores de fora das universidades que estão participando conosco. Tá? Muito obrigada pela participação. E aí eu deixo a mensagem final para a senhora, professora. Muito obrigada, professora. Eu amei a palestra e teve só elogios, tá? É muito bom a gente saber que tem como a gente trabalhar o conceitual de uma forma mais interessante, né? De uma forma e apresentar uma aplicação em que a gente possa dar um insight, né? E eu deixo para a senhora a mensagem final. Muito obrigada, professora. De nada, eu quero agradecer o acolhimento, o trabalho de vocês, parabenizar o professor Márcio pela luta, ele é de luta, o Márcio. Ele é danado. Danado. Dê meu abraço para ele, quero que você leve esse meu abraço para ele. Um abraço para você, para os seus colegas, aí para os alunos que assistiram a palestra, agradecer a eles pela educação, pelo carinho, entendeu? E dizer que eles estão no caminho certo. Que eu já estou com 70 anos, 71, e não parei ainda de ministrar aula, ainda não me aposentei. Ai, que delícia, né? É, delícia, querida. E um abraço para você, tá, Maria Ana Cláudia? Muito bom lhe conhecer. Ó, fica o convite para vir comer um peixe em Barra do Bugres com a gente, qualquer hora dessa, viu? Eu sei que esse peixe aí não é para ninguém botar defeito, é muito bom, viu? Isso mesmo. Tá, querida. Professora, muito obrigada. Prezados participantes, muito obrigado. Fiquem todos com Deus e até a próxima palestra, que agora ia ter mais palestra. A base de toda conquista é o professor, a fonte de sabedoria, um bom professor. Em cada descoberta, cada invenção, todo bom começo tem um bom professor. No trilho de uma ferrovia, no bisturi da cirurgia,